Pessoal, boa noite. Eu estou só esperando agora a liberação aqui da aula para a gente começar a gravar. Pronto, já deu autorização para gravação. Hoje nós iniciamos a nossa segunda aula, tá bom? Que é a continuação do que nós já havíamos estudado no primeiro dia de aula, tá certo? Só desligar aqui, porque senão vai começar. Eu peço que a chefa, ela oriente aí o que está acontecendo, porque na hora que eu compartilhar aqui minha imagem, minha tela, eu não vou conseguir mais ver o que, é que vocês estão falando. Quem tiver dúvida ou alguma indagação ou alguma coisa que queira participar, fique à vontade, tá? Ela pode abrir o microfone para falar, para a gente poder interagir e fazer as discussões de acordo com o que está sendo visto, inclusive dúvidas, tá bom? É o seguinte, pessoal. Nós paramos. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela para vocês. Compartilhar. Estão vendo? Sim. Pronto, já não consigo mais ver Sim. o que. Eu só consigo ver isso aí, tá? A utilização dos instrumentos de desenho técnico. Os outros mais eu não consigo ver. Então, qualquer indagação, qualquer coisa que há, vocês podem conversar comigo para a gente ver, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Como nós vimos, eu pedi a vocês para vocês fazerem aquela pesquisa, tá? Eu acabei de receber ela por sinal de Raul. Eu peço que vocês, deixa eu só. Tá. Eu peço que vocês sempre estudem tudo que eu falo aqui em sala e o que nós conversamos aqui, o que está sendo passado, porque isso pode ser cobrado na prova, inclusive as pesquisas, tá bom? Eu gosto muito de escrita. Minhas provas, raramente elas são de marcar, mas nós conversamos posteriormente sobre essas possibilidades, tá bom? Como nós vimos ontem, os instrumentos que nós utilizamos para o desenho, aí basicamente é o que está sendo visto, que vimos da outra vez e que vocês já compraram, alguns de vocês, né, que outros já vieram no privado conversar, sobre a disponibilidade de comprar material, não, tá bom? São materiais bem em conta, são materiais baratos, tá certo? E como eu já havia falado a vocês, eu tenho algumas folhas ainda aqui, outro pessoal já comprou algumas, tá? Acho que só tem um bloco de folha aqui, mas caso vocês queiram também não consigam, no dia eu vou levar e lá nós fazemos a divisão, tá certo? Lapiseiro lápis é o que nós vimos na outra aula. Ambos possuem grau de dureza. Quem já fez a pesquisa já sabe quando eu estou me referindo. Ambos possuem grau de dureza, tá bom? Então, como vocês já fizeram uma pesquisa, vocês já devem ter um norte, mais ou menos, sobre a utilização da lapiseira e do lápis e os tipos, as propriedades que elas representam, tá? Uma grafite, por exemplo, mais dura, como vocês viram, ela permite pontas mais finas, tá? Mais clarinhas, traços bem claros, tá certo? Já uma grafite macia, não é? Quando você escreve, ela não arranha, vamos usar esse termo, porque muitas vezes nós estamos escrevendo e o lápis, às vezes, ele é muito seco, não é? Que acaba que arranha a folha. Tá? A gente sente a folha ser arranhada, como se fosse rasgada, não é? Já aqueles grafites mais macios, ele tem uma tonalidade maior, não é? Ele é mais escuro e, obviamente, ele é muito macio. Os traços, eles são escuros, nós costumamos chamar traços grossos, tá certo? Então, isso para o desenho ele é muito importante, porque ele pode indicar muita coisa. O traço, ele indica muita coisa com relação à representação que você está vendo. Principalmente em 2D, X e Y, certo? Que é uma folha de papel. Vocês podem desenhar ele em 2D ou em 3D. Vocês vai ver já sobre isso, tá? Como vocês viram, recomenda-se um grafite HB, F ou H para traçar rascunhos para traços finos. Um grafite HB, dependendo do tipo, e B para traços mais fortes, né? Isso vai depender da personalidade de cada pessoa, não é a preferência. Eu não gosto, de forma alguma, como eu já havia falado a vocês, de utilizar o lápis 05, porque o lápis 05, eu quebro muito, eu tenho muita força na escrita, tá certo?
Então, eu prefiro o lápis 07 e muitas vezes eu prefiro utilizar o grafite ao invés da lapiseira, certo? O grafite ele é muito bem feito a ponta para que não haja nenhum problema, tá bom? Então, só para lembrar o que vocês viram, né, das pesquisas, até onde você quer chegar, tá bom? Isso é uma propaganda, um marketing, um merchandising aí da lapiseira, tá certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver com muita precisão a imagem, mas a imagem ela é bem precisa com relação à questão dos milímetros de cada ponta, tá certo? Você tem aí quatro representações de quatro lápis diferentes, tá? Com a mesma função, com o mesmo para praticamente da mesma forma, da mesma marca, do mesmo tamanho, porém com indicações para tipos de desenhos diferentes. Eu tenho um lápis extremamente fino, como 0,3 a 0,9. Nessa condição, tem até mais grossos, tá bom? Então, para vocês entenderem isso, olha a diferença aí da espessura de cada ponta dessa. Se eu for pegar um lápis, uma lapiseira dessa forma, 0,3, eu não dá um refil desse aí em uma hora, porque eu quebro ele todinho, não é? Mas por que nós utilizamos um refil 0,3, 0,5, 0,7, 0,9? Interrogações, tá certo? Será que é para o tipo de traço? Será porque eu tenho que colocar o fino num canto mais longe? Certo? Eu estou querendo indagar para vocês, para mexer com a cabecinha de vocês, para vocês também terem essa curiosidade, tá certo? Porque temos vários tipos de lápis, pontas de lápis diferentes, milimetragem diferente para cada lápis, e todos têm a mesma função, que é escrever, desenhar, enfim. Tá certo? Professor, Pode perguntar, falar. e a gente também pode perceber que na frase até onde você quer chegar, tem a diferença do 03 até o 09, né? Que é o mais marcado. Boa, Carla. Eu acho que isso é Vai do Carla, mais não é? clarinho ao mais escuro. Vocês entenderam, não é? Esse é a Carla que falou? Bom, é Isso, dessa forma professor. como vocês estão vendo, tá bom, gente? De acordo com o tipo de grafite, a representação do desenho, vocês conseguem ver aí na imagem, ó, para indagar, certo? Até onde você quer chegar. Você consegue ver que até onde a escrita, a grafia dele, ela tá bem clarinha, certo? Você quer chegar com uma tonalidade muito grossa, forte, escura, tá certo? Não significa dizer, por exemplo, porque o lápis ele está muito grosso, ele vai dar uma tonalidade também bastante grossa como essa. Vai dar sim. Mas o que vai interferir também bastante sobre isso aí vai ser o tipo de ponta que vocês vão utilizar, o tipo de grafite que vocês vão usar. Quem já fez a pesquisa deve saber mais ou menos isso aqui que eu estou falando. Quem não fez a pesquisa, eu estou dando uma cola. Vocês estão conseguindo compreender as funcionalidades para vocês verem sobre isso aí, ó? Tem alguém pedindo para entrar, eu não sei quem é, tá? É o seguinte, pessoal, as tonalidades elas variam aí, como vocês estão vendo, tá? Iniciando na neutralidade, vamos usar esse termo no F, tá? H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H. Onde o 6H, a tonalidade é bem clarinha, tá certo? Subindo aí, vocês vão ter os Bs. O que é H e o que é B? Qual a diferença deles? Alguém sabe me falar aí, quem já fez a pesquisa? Professor, Josi tá pedindo para aceitar ela, que ela estava trabalhando, chegou agora. Eu não estou conseguindo aceitar ela, não. A aula já está sendo gravada, tá bom? Vocês estão conseguindo ver? Para mim é que sumiu, professor. Para mim Sumiu. também. Tô vendo, eu tô vendo. Sumiu. Ui,
Até ele saiu agora. Até Foi, ela eu sumiu precisei agora. sair. É porque é o seguinte, pessoal. Tem ele aí, ó. Quando eu inicio a gravação, infelizmente eu não tenho como aceitar mais o pessoal para entrar. Porque na hora que eu faço o compartilhamento da minha tela para com vocês, o que é que acontece muitas vezes? O Meet ele vai parar aqui, tá? Eu não tenho mais como acessar a parte do Meet, somente a minha tela do Data Show. Então, assim que eu começo a fazer a gravação e a pessoa pede para entrar, eu não tenho como mais voltar. Eu preciso reiniciar o Meet. Por isso que eu tenho que sair e entrar para me poder ter autorização nas funcionalidades do Meet, entendeu? Mas tudo bem, já entrou, tá certo? Tentar agora chegar no horário um pouco mais cedo, ela já tinha me explicado, Josi. Eu entendo a sua situação, que você estava no trabalho, tá bom? Mas tentar a próxima vez chegar um pouco mais cedo para a gente tentar não intervir aí. Mas vamos lá. Vida que segue. Tá ouvindo aí, Gustavo? Foi por isso que você não me aceitou, foi? Eu não tenho como interromper, tá bom? Estou conseguindo ver aí Viu, até. Bap, daí? Tá bom, professor. Agora Eu tô- sim. eu Dá só pra ver tudo sim. Eu bem. prefiro HB. Pronto, beleza. Eu também prefiro HB, é bem econômico, dependendo do tipo. Mas, enfim. Quem fez a pesquisa saberia me informar qual é essa diferença do H para o B? Cuida, Zulu, cuida. Rapaz, pelo que eu entendi, o B tem a tonalidade mais forte, né? E o H, todo mundo tá vendo aí, que ninguém é doido. Nossa, como ele é. Justamente. É o manso. A H ela é mais dura, né? Ela tem mais. Boa! Ela tem Questão um de pouco mais dureza. de barro, não é isso? E Isso, argila. questão. Quem está falando? Por isso, Eliette, Certo, Elias? a Beleza. H ela tem um pouco mais de argila, por isso que ela é mais dura e mais clara. A B, quanto maior, ela vai ter uma tonalidade mais escura, por ser também mais macia. Pessoal, pode ser questão de prova, tá bom? O professor gosta de dar dicas, se liguem, tá bom? Não esqueça. E o que é que significa isso? Agora lascou. Amizade. Dois patos e um gato. Gente, isso é somente uma foto de 2 patinhos e um gatinho. Acredito que sejam amigos, certo? Aí, Só no para caso, questão de quebrar o clima aí da hora da prova, tá certo? Isso é Aí apenas eu- uma foto de 2 patos e um gato. Bonito, né? convivendo com inimigo aí. Isso é engraçado. Chega de brincadeira, vamos voltar aqui. Eu gosto de a gente dar uma quebrada nesse clima aí, é sempre interessante, é sempre importante, tá? Pra gente. A vida não deve ser tão séria, não, deve ter muita responsabilidade apenas. Pessoal, é o seguinte: como eu havia falado a vocês, a utilização desses instrumentos é de extrema relevância, tá bom? Principalmente a utilização dos lápis, lapiseira. Vocês viram que até a lixa de linha nós utilizamos para poder ter uma precisão melhor na ponta, no bico, tá? Para poder ter uma tonalidade melhor ou até mesmo um tipo de desenho que seja mais claro para você, para a sua representação, tá certo? Então aí, como vocês estão vendo no slide, vocês têm aí a opção de entender mais ou menos de forma clara, visual, não é? Como é que nós deveríamos utilizar sempre o lápis, tá? Claro que eu não vou estar todo o tempo tirando a angulação dele para saber se eu estou usando a angulação correta. Mas o correto que sempre se faça e que a gente faz de forma natural é sempre girar o lápis, tá? Quando a gente está escrevendo, obviamente a gente sempre quando escreve, a gente por querer ou não querer, dá sempre essa girada, tá? Não é que você vai escrever girando, rodando o lápis, não é dessa forma. Você está escrevendo muitas vezes e quando você vai pegar o lápis, obviamente você não vai pegar coincidentemente do mesmo ângulo que estava aquela situação. Porque se fosse dessa forma, o desgaste da ponta seria apenas de um lado e o lápis ele nunca ficava boleado, tá? Ou seja, a ponta ela nunca ficava boleada. Então, por isso que esse giro do lápis, por exemplo, ele é comum, constante e correto. Tá certo? Não desenhe com grafite apontado nos cantos, tá? Do instrumento.
suja o esquadro ou régua e ocasiona borrão na folha de desenho. Extremamente importante isso, tá certo? Quando eu estou falando nessa parte de desenho de risco, eu não posso chegar aqui no escalímetro, por exemplo, e colocar aqui em cima e direcionar ele dessa ponta para cá, tá bom? Porque eu fazendo isso aqui gera inúmeros problemas com a utilização dos instrumentos. Questão de vida útil do instrumento e até mesmo a parte de desgaste do instrumento, tá certo? Isso é extremamente importante para a gente, porque toda vida quando nós estamos utilizando um material desse, um instrumento como esse, há necessidade, por exemplo, de limpeza, tá? Ninguém nunca faz isso, tá certo? Mas o correto, toda vida que utiliza um instrumento como esse, seja a régua, seja os esquadros, seja o escalímetro, seja qualquer outro, tem que lavar com sabão neutro. Quem vai fazer isso? Raramente se faz, mas o correto deveria ser feito, tá bom? Todo instrumento, quando você termina de utilizar, você deverá fazer a higienização dele de forma correta. Os fabricantes, ele orienta com sabão neutro, limpar com sabão neutro, tá bom? Obviamente, os que são laváveis. Isso tem todas nas indicações, tá certo? E desenhe sobre a borda reta, deixando um pequeno espaço entre a borda e o grafite, tá bom? Muitas vezes nós sabemos que, eu não sei se vocês conseguem compreender e ver aqui eu não sei se vai dar o foco aqui, um lápis, tá? Vocês estão vendo que esse lápis, por exemplo, eu estou tremendo mais que eu não sei o que lá, mas eu não estou tremendo por isso não, tá bom? Vocês conseguem ver que esse lápis, por exemplo, antes de chegar na ponta, tá? Ele tem uma base de ferro, uma hastezinha de ferro, tá? Deixa eu ver se eu consigo levantar ela. Consigo não. Você tem uma haste de ferro. Muitas vezes essa haste que tem aqui, para não ser diretamente ligada à ponta, é justamente para quando não haja esse impedimento nos instrumentos que vocês estão utilizando, para que não haja a borra dele, tá bom? Você pega muitas vezes aqui e ao invés de você colocar diretamente o lápis na ponta, às vezes esse instrumento, o bico do lápis, da lapiseira que você vai, muitas vezes ele auxilia, ajuda a não sujar o instrumento que você está utilizando. Tá certo? Então, por isso essa forma, essa preocupação com relação a essa limpeza e a forma como vocês vão utilizar. Mas, professor, eu vou ter que fazer isso sempre. Imagina você todo delicado para fazer um desenho. Não é sempre assim. Ensinamos a forma como deve ser feito, mas muitas vezes nunca é feito, tá? Porque imagina você pegar com todo esse cuidado, olha, você está numa obra, você está num campo, você está fazendo aquelas análises, você está montando o croquis, você vai ter essa disponibilidade de ficar... Não é bem assim, tá? Só para tranquilizar vocês. Sempre, pessoal, veja como é que está a representação aí em régua, em representação aí nos esquadros, tá? A utilização dos instrumentos de desenho técnico, a lapiseira e o lápis. Como está sendo feita? Puxe, não empurre, tá bom? Quando eu estou falando isso, pessoal, eu estou dizendo a vocês que o correto é vocês puxar o lápis, tá bom? Vocês estão aqui, a superfície está aqui, vocês estão puxando o lápis. Deixa eu só apagar aqui, pronto. Vocês estão puxando o lápis, tá bom? Vocês não estão empurrando o lápis. Imagina o rasgo que pode dar na folha. Vocês estão com a folha diferente, vocês estão com a folha específica, e muitas vezes essa folha específica que vocês vão estar pode ser folha fina, sem ser folha de peso 40, peso 20, enfim. Aquela folha de papel manteiga que nós chamamos, aquela folha fininha. Imagine se você for empurrar um lápis, sei lá, sem ser, vamos lá aqui, F não, vamos usar 2F. A dureza do lápis, muitas vezes, ela vai fazer com que a folha ela fique danificada, tá bom? Então, cuidado com você está utilizando isso aí, tá certo? Então, o correto nunca é que você empurre, mas que você puxe. Régua, você vai puxar, esquadro, olha, eu estou puxando para
para cima, nessa condição aí do desenho que vocês estão vendo, tá bom? Eu não estou empurrando para baixo, eu estou puxando para cima. Conforme a setinha está aí, ó, você vai puxar o lápis, tá bom? Lápis ou lapiseira. Você nunca deve desenhar empurrando. O que é que nós fazemos muitas vezes? Vamos escurecer o desenho, vamos pintar. Não, você não vai fazer isso. Sempre que for para escurecer um desenho, dependendo da condição, ó, 1, 2, 3, 4. Não é para ficar pintando, não, porque o lápis e lapiseira não é pincel para você ficar fazendo isso, não, tá bom? Sempre nesse sentido. Passei uma, não escureceu da forma como eu quero, passei outra, até escurecer. Sempre na condição de puxar e não de empurrar. Estou sendo claro? Assim. Sim. Beleza. Sim, professor. Utilização dos instrumentos de desenho técnico. Quando eu estou falando a utilização deles, não posso deixar de lado os esquadros. Como nós vimos ontem, tá bom, gente? Vocês conseguem ver a formação deles aí, ó. Tá certo? 90 graus. (75°). Eu não sei se vocês conseguem compreender e ver aqui meus esquadros, tá bom? Meu par de esquadros, porque ele é completamente transparente. Ele está muito arranhado, mas pelo cuidado, tá bom? Pelo zelo. Porque toda vida que nós utilizamos eles, como eu já falei a vocês, nós devemos fazer a limpeza. E às vezes você vai estar numa superfície, numa cadeira, que ela não está higienizada, não está limpa. E acaba que arranha. Ó. Esse contato aqui, esse atrito que há entre eles, acaba com os instrumentos. Mas, como isso aqui é para visualização de vocês, a gente não utiliza mais eles, tá? Só para representação e mostrar, tá bom? 75 graus, pessoal. Tá? 60 graus. 45 graus. 30 graus. E 15 graus. Professor, Oi. no caso, para formar 90 graus, eu vou usar 2 esquadros. Vai para dar... Quando eu utilizo 2 esquadros, é porque um empurra o outro, tá bom? Quando eu estou falando 90 graus, eu estou falando de ângulo reto. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou mostrando aqui? Ângulo reto, que significa dizer 90 graus, tá bom? Então, ele é como se fosse a ponta de um quadrado, tá? Nós utilizamos sempre o quê, pessoal? Os quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Na matemática, tá? Os quadrantes, eles são formados pelos eixos X e Y, tá certo? Na matemática, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, em 2D, tá certo? Então, nessa condição, a representação de 90 graus é essa, tá certo? É um ângulo reto. E nós utilizamos os dois, basicamente, para fazer apoio, tá bom? Uhum. Utilização dos instrumentos de desenho técnico. No caso, nós temos aí o transferidor, tá certo? O uso do transferidor. Pessoal, isso é extremamente importante. Eu acho que eu tenho outro... Pronto, dá para explicar melhor. O transferidor, como eu já havia falado a vocês, aqui nós sempre falamos é do primeiro e segundo grau, tá? O primeiro grau é esse transferidor que vocês estão vendo aí, que é até 180, tá? É o horizonte, nós falamos, é a parte horizontal, certo? Que ele faz o quê? Meia lua, por exemplo. Então, nessa condição que há de meia lua, por exemplo, vocês vão ter a utilização do transferidor base, que é o básico, tá? Nós, quando estamos falando no transferidor, nós temos... A utilização do transferidor, basicamente, é para nós descobrirmos os ângulos, tá? E não estou falando a questão de milímetros, e nem muito menos centímetro. Eu estou falando sobre ângulos, tá? Sobre os graus. Então, você pode ter traços, retas, que possam formar graus, tá certo? E esses graus, nós devemos
necessitamos a utilização deles e precisamos para poder descobrir, dependendo da condição, determinadas distâncias, tá certo? Utilizando as regras trigonométricas, que é seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, tá certo? Então, nós utilizamos isso para facilitar descobrirmos, por exemplo, determinadas distâncias, tá certo? Então, o uso do transferidor, como vocês estão vendo aí, está assim, base. De forma bem ilustrativa, vocês estão vendo aí a linha. Não sei se vocês conseguem compreender da forma que eu vou explicar, mas veja. Lá embaixo no desenho tem um pontinho azul, bem no meio, lá embaixo, ó. Tá vendo essas setas vermelhas? Lá embaixo tem um pontinho azul. Ponto de interseção da reta inclinada, tá bom? É nesse ponto que nós devemos utilizar o transferidor, tá bom? Lá embaixo, no pontinho azulzinho lá embaixo que tem, ó. Então, a utilização do transferidor, nós colocamos esse transferidor em cima desse pontinho no eixo principal, tá bom? É o cruzamento entre as linhas da base do transferidor que deve coincidir diretamente com esse ponto. Então, a utilização dela facilita e deixa claro para essa reta que está representada aí, tá vendo? Ó? É uma linha horizontal, nós vamos colocar o transferidor em cima dela e vamos determinar o ângulo, tá? Quais são os graus que ali vai representar, certo? Reta a partir da qual se quer traçar a outra, inclinada de um determinado ângulo, por exemplo. É nesse cruzamento, tá bom? Então, o transferidor, para facilitar a nossa vida, ele vem em dois sentidos. Ele vem no sentido direita-esquerda e esquerda-direita, tá bom? Onde 90 graus ele vai ser sempre o mesmo. Vocês estão conseguindo compreender? É porque é um pouco abstrato, né? Eu estou falando assim, sem estar mostrando a vocês de fato como é bem direitinho o transferidor aí para com o desenho. Mas, na prática, a gente vai ver isso lá na sala, tá bom? Só a parte de conteúdo teórico para vocês verem aqui, se nortear mais ou menos com a utilização do transferidor. Como é que nós vamos usar ele? Nessa condição, pessoal. Tá vendo o transferidor aí embaixo, ó? Você tem aí duas retas, uma reta chamada A e uma reta chamada B, tá? Então, como é que eu faço para medir um ângulo utilizando um transferidor, tá? Nós temos aí um ponto de interseção, tá certo? Que é o vértice do ângulo que nós chamamos, é aquele Ozinho ali, ó. É o ângulo AOB, tá certo? Colocamos o transferidor sobre o ângulo, de modo que a linha base, aquela linha de baixo, do transferidor, como vocês estão vendo, fique sobre o lado do ângulo. E a linha vertical encontre o vértice do mesmo ângulo. Ou seja, eu não posso pegar em uma reta e colocar o transferidor na diagonal. Jamais, tá? Utilizando sempre a linha base, certo? Que é essa linha na horizontal. Então, nessa linha da horizontal, eu posso colocar o transferidor ali em cima e determinar o ângulo que ele vai dizer lá. Tá certo? Ou seja, a inclinação desse ângulo aí no cruzamento dessas duas retas. Isso aí, pessoal, pode ser uma inclinação, uma determinada inclinação, um projeto que eu estou fazendo de bases, estruturas metálicas para me colocar painéis fotovoltaicos. Existem ângulos. Esses ângulos eu tenho que observar qual o melhor ângulo de incidência do sol para me poder ter uma eficiência energética, uma eficiência melhor para captar a energia solar, que vai gerar, obviamente, custo-benefício para todo mundo. Entendeu? Então, até isso a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Aí, olha, observe no exemplo como medimos o ângulo. Colocamos a linha base, o transferidor sobre o lado OB ou BO, por exemplo, tá? Nessa reta, nesse segmento de reta. Fazemos a linha vertical com o vértice só, e daí nós tiramos a medida. Vocês percebem que na hora que nós colocamos aqui, ó, o transferidor em cima dessa reta B e O, nós temos com a reta A incidência em cima do transferidor de quê? De quantos graus, pessoal? Quero ouvir. 45. 45 graus. Isso, exatamente. Verifique na escala graduada o transferidor, o grau que coincide com o outro lado do ângulo.
No exemplo aí que vocês estão vendo, verificamos que o quê? Que coincide em 45 graus, tá bom? Eu estou utilizando da direita para a esquerda no transferidor. Vocês verem que isso facilita, tá bom? Agora, se eu estivesse puxando, eu vou tentar gerar uma confusão na cabeça de vocês, mas vamos lá. Digamos que se eu estiver puxando nesse sentido aqui, ó, do zero nesse sentido até A, eu estou chamando esse lado de B e esse B ele vai para o outro lado do transferidor em C. Então, de C até A, daria quantos graus aí? Eu utilizando agora da esquerda para a direita. E 135. onde é que se... Boa, Zulu. Vocês conseguiram compreender, pessoal? Sejam claros. Não tenha dúvida, Carla. Então, me explique, pelo amor de Eu não Deus, consegui, não. Pronto, eu Não entendi. entendi, não. Tá, Eu pode entendi, falar. professor. O Isso som Mas- é a mas- vibração da parte de dentro. Mas é isso mesmo que eu falei, né? 135 graus. é 135 graus, Lu. Você está correto, tá bom? Ah, Vocês estão vendo, pessoal? Preste atenção. Quem não entendeu, é aceitável, tá bom? Porque essa condição realmente é um pouco abstrata. Vocês não estão na sala de aula, vocês não estão pegando o material em mãos para poder ver, vocês estão apenas assistindo, então é um pouco abstrato. Vocês conseguem ver meu mouse aqui, ó? Eu estou mexendo o mouse. Consigo. Pronto. Eu estou utilizando do B aqui, ó, para o zero, para o O e para o A. Tá certo? Ó. Nessa condição aqui, eu tenho quantos graus? 45. 45. 45. 45. Beleza. Esqueça agora esse B aqui. Vem para esse outro lado aqui. Digamos, vamos supor que eu tenho uma reta aqui do zero até aqui. E essa reta aqui é chamada de C. Então, daqui até o A, eu tenho quantos graus? 145. Não, preste atenção. 135. 135. Agora deu pra Olha o entender. número de dentro. 135, né? Olha, porque entendi tem agora. 130 e ele está na metade de 130 para o 140. Ó. Agora eu entendi. 135. Eu consegui ser claro agora com vocês? Conseguiu. Agora, como a luz já Você veio- fez um processo inverso, né, Professor. professor? Isso, eu fiz o processo inverso, exatamente. Olhe como o transferidor ele me auxilia, ele tem essa facilidade. Vocês estão vendo aí, não é? Então, significa dizer que, por exemplo, eu vou querer que vocês me deem um ângulo de 75 graus, da esquerda para a direita. Ou seja, Professor, eu vou ter que sair agora, viu? fique tranquilo, meu querido, depois você assiste a aula. Da esquerda vai para a ficar direita, entre então. o 100 e o 110. Isso. Aqui, ó. Tá bom? Então, para vocês verem como a utilização do transferidor, ele ajuda a gente demais. Tá certo? Eu poderia colocar na prova, por exemplo, 30 ângulos para vocês determinarem. Com a utilização do transferidor, por exemplo. Então, é colocar o transferidor ali em cima e tirar essas medidas. Entendeu? Isso é bom porque nós trabalhamos essa questão de logística para a gente, no norte do espaço, de ambos os lados. Aqui, obviamente, se eu fizer a matemática, aqui tem 180 graus. 180 graus menos 45 dá quanto? 135. Beleza. Nem? Tá bom? Você tem 180 graus menos 45 graus, tá? Então, aqui nós já teríamos como tirar a prova real, por exemplo, com isso. Mas é só para vocês conseguirem compreender isso aqui. Já foi de tamanha vantagem, tá certo? Vocês conseguiram entender que daqui para cá eu tenho 45 graus, e se eu tivesse uma linha imaginária daqui do vértice para cá, chamada de C, e eu estava querendo descobrir qual o tamanho desse ângulo aqui, vocês já conseguiram me falar e ver que seria 135.
Parabéns. Professor, Pode perguntar. uma coisa também que eu vi aqui, que ajuda muito, que para onde o lado partir, sempre vai ser ordem crescente. Você tem que observar de onde, do ponto principal, está saindo para onde, se é para o lado esquerdo ou lado direito, mas sempre é ordem crescente. Beleza. O transferidor ele ajuda muita gente nisso. Antigamente ele não era dessa forma. O transferidor ele só vinha em um sentido, sempre da esquerda para a direita. E agora vocês conseguem ver, ó, que da esquerda para a direita na parte de cima, ou melhor, da direita para a esquerda na parte de cima, vocês conseguem compreender, ó, que 0, 5, 10 até 180. E o inverso, abaixo já tem um, ó, 0, 10 voltando, entendeu? Então, da forma como vocês vão utilizar, vai dar certo. Tá certo? Porque se você fizer do lado, não vai. Se você fizer do outro, vai também. Qual o ponto desse transferidor que ele coincide exatamente nos mesmos ângulos? Tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. 90 graus. Beleza. Entenderam, né? Está no meio. Isso. Show de bola, para ser mais claro. Eu posso vir daqui para cá, como daqui para cá vai dar sempre 90. Beleza? Posso passar? Agora por que 90? Porque é 180. Não entendi a sua pergunta. 90, né? Se eu for começasse aqui da direita para a esquerda, dava 180 graus, entendeu? Então sempre vai ser 90, 90. Minha metade? Isso. Posso passar? Pessoal? Pode, professor, pode passar. Entenderam, não é isso? Beleza. Pessoal, desenho arquitetônico. Vimos a parte toda instrumental, toda a parte de instrumento, da utilização de instrumento de forma um pouco superficial, tá certo? E agora eu estou entrando na parte de desenho arquitetônico. Agora vamos usar a cabeça, vamos usar a imagem, certo? Eu peço muita atenção de vocês agora nessa utilização aqui, porque vai necessitar, tá certo? Vocês estão vendo aí embaixo, nessa imagem, ó, eu vou botar ela até maior para vocês, a utilização de muitos instrumentos. Eu posso colocar isso na prova, pedindo para vocês me falar quais instrumentos são esses, tá certo? Isso é dica. Eu tenho aí esquadro, escalímetro, gabarito, lapiseira, borracha, lixa, compasso, tem um transferidor, folha, enfim, tá? Então isso pode ser questão de pegadinha de prova. Se liguem, tá? Gente, o que é desenho? O que é desenhar? É a arte que nós temos de pintar, de escrever, de expressar sentimentos, formas, enfim, tá? Então, desenhar, gente, é uma arte. Quando a gente fala em desenho, eu estou falando de desenho arquitetônico, eu estou falando em projeto, tá? Eu não estou falando de desenho artístico. Então, aí tem essas funcionalidades. Forma gráfica que tem a finalidade, a representação de diretrizes, ou seja, dimensão e posição de objetos de acordo com as diferentes necessidades requeridas pelas diversas modalidades da engenharia, como também da arquitetura. Tá bom? Quando eu estou falando na parte técnica, eu estou falando principalmente na área da engenharia. Porque tudo que faz, tudo que é projetado, ele é desenhado. Tá? Não é nada tirado, é tirado de cabeça, mas da cabeça ela vai para o papel, vai para o projeto. Então, a gente tem que executar esse projeto. Então, esse projeto, ele para ser executado, ele tem que estar desenhado. E de forma muito clara e com muitas informações. Tá? Sem poluição. Ele tem vários tipos de representação, várias pranchas, várias camadas. Representação no total, representação só de parede, representação só de fio, representação só de quadros, representação... Enfim. Tá? Então, isso aí é o que cabe a nós técnicos fazer para acontecer. Tá certo? Utiliza-se de um conjunto constituído por linhas, traços, né? Números, muitos números, porque tem que ter número. Você não vai fazer só um desenho quadrado de uma área de 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Imagine. E esse quadrado representa o quê? Tá? Símbolos,
qual a representação do tipo de luz que vai estar aqui, qual o tipo de representação de quadro, qual o tipo de representação de interruptores, true, e aí vai, tá? Então, tudo isso são simbologias que devem ser utilizadas também nos projetos e desenhos arquitetônicos. E muitas vezes as indicações escritas normalizadas internacionalmente. Tudo que nós fazemos, que nós criamos, seguimos as portarias e as normas de acordo com as determinações. Muitas vezes as normas brasileiras, as normas regulamentadoras, as NBRs, tá bom? Muitas vezes determinadas, instituídas pela ABNT, Associação Brasileira, não é? Que nós temos. De normas técnicas. A linguagem gráfica universal da engenharia e da arquitetura, não é? Como eu falei a vocês anteriormente, agora há pouco tempo, tudo que envolve engenharia se trata na leitura de projetos, não é? Seja qualquer que seja, nós precisamos fazer essas leituras, nós precisamos entender esses projetos. E para isso, é uma linguagem que chama-se a linguagem universal da engenharia e, obviamente, da arquitetura, não é? O desenho técnico, ele representa o que deve ser executado ou construído. Utiliza-se de gráficos e diagramas que mostram os resultados dos estudos feitos, apresenta soluções gráficas que podem substituir muitas vezes os cálculos que muitas pessoas acham extremamente complicados, que o escalímetro muitas vezes ele auxilia a gente, tá? Ele faz todas as transformações diretas para as leituras, como vocês vão ver logo em exemplos de cálculo aqui que eu trouxe, tá? A utilização dele como é importante quando a gente se trata de escalímetro, tá? Além de desenvolver o raciocínio, o senso de rigor geométrico, o espírito de iniciativa, de organização, e bem como também a parte organizacional, tá? Quando você tem um espaço e você não sabe como fazer, como projetar, como desenhar, como enfim, então você tem que chamar um profissional habilitado, capacitado para ele determinar o que é que vai ser construído ali. Por exemplo, o arquiteto ele consegue ver em 1 metro quadrado um prédio, por exemplo, imenso. Então, ele estudou, ele tem essa visão para essa função, para essas projeções. Então, é extremamente importante a utilização de um arquiteto para muitas coisas. Entendeu? Porque o arquiteto, ele estuda, inclusive, até a parte de vento, a parte de ventilação natural, a parte do sol, certo? É muito interessante como nós estamos fazendo. Veja, é melhor, é uma indagação que eu estou fazendo a vocês, tá bom? Eu acabei de construir uma casa aqui, tá? Essa minha casa, ela é 2 quedas, tá certo? Ela é dessa forma. O sol nasce na minha esquerda e se põe na minha direita. Eu tenho aqui a minha casa. Eu quero ouvir vocês, tá bom? Isso é indagação. Eu estou com a minha casa aqui, ó. Ela tem 2 quedas. Eu estou necessitando colocar painéis fotovoltaicos para economizar minha energia. Tá certo? E aí? Qual a melhor possibilidade? O projeto da minha casa ser nesse sentido ou nesse sentido? Nesse sentido aí que você falou aí agora, esse último. Nesse último. Por que, Zulu? Porque o sol sempre vai estar em cima, entendeu? Mesmo. Vocês entenderam, pessoal? Então, olha como é importante a gente até estudar a posição do sol para isso. Se minha casa for dessa forma, e eu colocar as minhas placas fotovoltaicas nessa condição, o sol nasce nesse lado. Então, quando chega meio-dia, ele vai estar aqui, ó. Ping da meio-dia. Mesmo no canto da cabeça, não é? Mas quando ele estiver, dependendo da posição das placas solares, quando ele estiver 2 horas em diante, por exemplo, que estiver mais rebaixado aqui, a incidência do Sol não vai atingir um ângulo perpendicular diretamente em cima das placas fotovoltaicas. Então, a minha eficiência não pode ser 100%. Se a minha casa for projetada dessa forma, eu vou ter incidência do Sol, ó, manhã a pôr do sol, ao crepúsculo do dia, que nós chamamos, tá? Então, do nascer ao pôr do sol,
vamos ter incidência de sol nas minhas placas fotovoltaicas. Se minha casa fosse projetada dessa forma, por exemplo, as placas fotovoltaicas estão aqui. Quando o sol der meio-dia, vai estar aqui em cima da cumieira da casa. E quando tiver a partir de 1 hora em diante, ele vai se pondo. E como é que a incidência do sol vai bater aqui? Para tentar gerar mais eficiência. Está entendendo como é importante a utilização e o estudo desses projetos? Compreenderam, pessoal? Positivo. Assim espero. Nós temos a diferença de 2 tipos de projetos. Os projetos, que no caso nós chamamos os 2 tipos de desenho, perdão, que são os desenhos projetivos e os não projetivos. O próprio nome já fala, não é? Questão de prova. Qual a diferença de desenho projetivo e desenho não projetivo? Explique e exemplifique com riquezas de detalhes, tá? Desenho projetivo, gente, como o próprio nome já fala, ele é de projeto. São os desenhos resultantes de projeções de objetos em um ou mais planos de projeção. Corresponde às vistas, que nós chamamos vistas ortográficas, e às perspectivas. Nós não vamos estudar a parte das perspectivas. O foco principal são as vistas, tá? Então, os tipos de desenhos projetivos que nós conhecemos, que nós vemos, que nós sabemos, que são exemplos claros aí para muitos, são os desenhos mecânicos, tá? Os desenhos de máquinas. O desenho mecânico é aquele desenho que nós vemos, que são muitas vezes daquelas peças, não é? Quem já viu torno aqui? Quem sabe o que é torno? Torno de tornearia? Sim, que desenha, que faz a projeção diretamente das peças, ó. A criação das peças é em cima dessas projeções, desses desenhos projetivos aí, ó. Um desenho mecânico, um desenho daquelas peças, tá? Para a elaboração e a criação delas. Desenho de máquinas. Como é a projeção para um desenho de uma máquina? Tá? Sei lá, imagina a grandiosidade de um projeto de uma torre eólica. Seja a parte construtiva, a parte de fundação. Imagine quantos metros cúbicos de concreto brabo não é ali para fazer a concretagem daquelas torres eólicas. Quantidade de ferro, quantos caminhões, quantas betoneiras ali. Imagina que vocês veem aí, não é? Para vocês verem aí da grandiosidade desses projetos. Então, a partir deles aí é montado toda essa parte estrutural, a criação. Eu tenho o papel, eu tenho a execução, eu tenho a finalização. Desenho das máquinas, você tem ali uma torre eólica e lá em cima você tem uma nacelle. Nacelle, hub, as pás, como vocês já viram, não é? Na parte de energias renováveis aí. A nacelle é a parte de cima da torre, tá? A torre eólica, a nacelle aqui em cima, o hub, que é o bico, né, que nós chamamos, e as pás, não é? Então, dentro da nacelle ali, você tem toda a parte de equipamentos, não é? Que faz com que tem toda aquela funcionalidade, né? Todos aqueles equipamentos elétricos, eletrônicos, enfim, tá? Aquele maquinário, o aerogerador, tudo aquilo ali dentro. Então, tudo ali em cima, todos aqueles equipamentos, eles são muito bem projetados em desenho. Então, imagina aquelas máquinas em desenho. Em inglês instrumental, né? Nem inglês técnico, que você acha em dicionário. É aquele inglês que é instrumental. É dessa forma, eu me traduza. Não é te vira, não é bem assim, não. Te vira, não. Não sabe, pergunta, pelo amor de Deus. Não vai botar a vida do povo em risco, não, que ali é perigosíssimo, ali é questão de vida, tá? Os desenhos estruturais são aqueles desenhos que nós temos das estruturas, né? Casas, principalmente aqueles prédios grandiosos que nós vimos, né? Sei quantos andares que nós temos, vários pavimentos, tudo aquilo ali é projetado. Imagina a quantidade de ferro que nós temos ali. Imagina a quantidade de concreto. Gente, quando nós fazemos um projeto daquele, nós calculamos até os tijolos. Tá certo? Porque nós precisamos saber o peso de um prédio daquele para fazer a dimensão, fazer o dimensionamento correto de toda aquela parte estrutural. Então, vocês estão achando que vida de engenheiro é fácil? Não é. Tá certo? Nós fazemos todo um cálculo daquilo ali. Então, hoje é tudo tabelado, é tudo em programas computacionais, tá bom? Mas é dessa forma, só para vocês terem um norte
de que vida não é fácil. Você acha que é muito tranquilo? Não, mas o dinheiro está ali, ficando carequinha lá, ó, trabalhando. Dá dinheiro? Dá, é ótimo, mas para isso você precisa estudar, tá bom? Os desenhos arquitetônicos, aquelas plantas, aquelas projeções que nós temos. Incrível, não é? Você vê aqui uma fachada de uma casa, eu quero fazer minha fachada daquela casa daquele jeito, quero colocar piso traverso, enfim, tá? Quero deixar ele impecável, quero colocar umas arandelas, umas iluminações aqui que foque, isso aqui, o número da casa, enfim, são sonhos, não é? Então, tudo isso que é feito, é executado, é dessa forma, é através desses projetos. Desenho elétrico e eletrônico. Imagine vocês fazerem uma instalação elétrica de uma casa. Aqui na minha casa não tem instalação, não tem um projeto elétrico. Mentira, eu tenho. Não tem um projeto elétrico. Eu vou contratar a chefe agora para ela vir aqui na minha casa para fazer o projeto elétrico. Porque eu estou querendo quebrar essa parede, eu não sei se essa parede aqui passa fiação. Está vendo a importância de você ter o projeto em casa? Tá? Eu quero quebrar essa parede aqui porque eu quero colocar uma janela. Não, eu quero quebrar essa parede aqui para me colocar um armador. Eu quero perfurar essa parede aqui para me colocar um quadro. Imagine se naquele local onde você está perfurando, que armaria, Deus me livre, Deus nos livre, esteja uma tubulação de instalação elétrica. Está entendendo a importância de tudo isso? Bem como também os desenhos, as projeções das tubulações. Se você for furar ali para colocar e tiver um cano, meu amigo, com água, meu amigo, aí tem que quebrar a parede. Tá certo? Então, essas são as importâncias. Então, quando vocês forem indagar em visita em casa, vocês vão fazer essas análises, tá? Nas casas, vão fazer as medições, vão tirar a medida, vai colocar a tomada. Segue as normas, as portarias que estão sendo, né? Porque vocês, como técnico em eletrotécnica, vocês vão estar habilitados a fazer esses projetos. Esses projetos elétricos, inclusive unifamiliares, em residências, em casas, tá? Então, dessa forma, indague, questione, converse com o morador. Você queria colocar o que aqui? Será que aqui não caberia uma TV? Não, mas a TV é ali. Mas se eu levar um ponto de luz para ali, não ficaria melhor? Não, mas vou colocar uma tomada aqui. Vamos colocar mais 2 tomadas aqui desse lado, porque você quer ligar algum outro equipamento e você vai ter que colocar a extensão. Não é aconselhável, vamos colocar mais outro ponto? Tá vendo como é importante o diálogo? Eu chamo isso, gente, de pré-diagnóstico. Né? Você vai fazer um diagnóstico, você tem que ter um pré-diagnóstico, você tem que ter aquelas indagações, aquelas perguntas, para quando você chegar no local, por exemplo, você já ter uma investigação daquela situação. Então, isso vai facilitar, tá? Inclusive para a vida profissional de vocês, tá bom? Desenho não projetivo. Quando eu estou falando de desenho não projetivo, o próprio nome já fala. Não é dessa forma. Né? Na maioria dos casos, corresponde a desenhos resultantes de cálculos algébricos e compreende os desenhos de gráficos, diagramas e etc. Que são gráficos. Nós sempre costumamos ver gráficos, principalmente naquela parte das eleições, né? Os gráficos. Vemos muito também, voltando aqui para a nossa realidade, a questão das mortes de Covid, né? Que graças a Deus está diminuindo tudo. Amém, Senhor. Os diagramas, os esquemas, os ábacos, os fluxogramas, os organogramas e as outras coisas, tá bom? Então, cada detalhe desse, professor, o que é diagrama, o que é um esquema, o que é um ábaco, o que é um fluxograma? Aqueles quadradinhos com as setinhas. Hoje eu vou beber, né, Gustavo? Não, hoje é segunda. Hoje não. Sábado, sim, ok. Sai com a turma. Então, tá. É aquele esqueminha que você vai fazendo, tá? E nomeando e direcionando tudo isso aí. Então, não se torna um desenho projetivo, e sim um não projetivo. Fui claro? Foi. Pessoal, vocês estão dormindo? Só eu que estou falando. Foi claro. Você tem que falar, né? A gente tá só escutando. Né? Eu quero ver da prova se vocês vão ficar só assim também. Eu vou ficar bem quietinho. Tá certo, você disse que ia tirar um 10. Tô precisando. Pessoal, e agora nós vamos começar a indagar isso aí, que eu vou indagar bastante isso aí com vocês amanhã. Vou só nortear vocês aqui, mas é isso aí que nós vamos ver a partir de amanhã. Agora o bicho pega. Então, cutuque o burro, se o burro parar, porque o burro não pode parar, não. Se for parar, cutuque ele para ele sair correndo, porque
Vocês têm que focar nisso aqui agora, tá? Que isso é basicamente a introdução do desenho para vocês. Gente, projeção ortogonal. Quando eu estou falando projeção ortogonal, eu estou falando projeção ortogonal 90 graus. Tal qual se encontra aqui. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho... Ah, tenho não aqui. Eu ia mostrar para vocês uma coisa, mas eu acho que eu tenho aqui... Tenho não. Mas eu vou mostrar já lá na frente, vocês vão entender. Projeção ortogonal, galera. Nos desenhos projetivos, certo? A representação de qualquer objeto ou figura será feita na projeção sobre um plano. Quando eu estou falando plano, eu estou falando em desenho, tá? Em plano de projeção. Uma folha, tá? Eu quero desenhar o meu celular em uma folha. Eu posso colocar meu celular em cima da folha e contornar meu celular. Você estaria desenhando? Sim. Seria um desenho ortogonal? Sim. Era um desenho feito por você? Não, você está colando, né? Porque você está só contornando. Não é dessa forma, tá bom? Então, a projeção direta nele é a direção como você está vendo, como você está olhando esse desenho. Vocês estão vendo essa foto aí, não é? Ó, você está vendo o plano de projeção e está vendo a direção como vocês estão olhando, tá? Preste atenção nessa imagem aqui que vocês vão usar ela amanhã. Tá vendo essa peça, não é? Vocês, ó. Tô. Pronto. Vocês estão vendo ela nesse sentido, né? Que eu estou vendo até vocês aqui pelo buraco dessa peça, que é pelo vácuo que tem nela aqui. Correto. Não é? Ela, dessa forma, é uma coisa, correto? É uma representação. Sim. Tá certo? Dessa forma, ela já mudou a representação para vocês, não é isso? Sim. Vocês sabem que, olhando dessa forma, vocês estão vendo só um traço. Mas vocês sabem que essa peça não é só um traço. Ela é dessa forma. Tá certo? Então, essa projeção ortogonal ela é dada diretamente sobre essa condição da peça. Toda peça ela tem lados diédricos, ela tem os lados que nós chamamos de vistas, certo? Nós vamos ver já sobre cada uma delas aí, tá? Desenho resultante da projeção de uma forma retangular sobre um plano de projeção, uma folha. Se você pegar aqui uma lanterna em uma sala escura e ligar essa lanterna para a peça, ela vai fazer a projeção dela na parede. Vocês estão compreendendo? Sim. Se eu mudar essa peça da mesma forma e ligar a lanterna, ela vai projetar também da mesma forma na parede, correto? Essa projeção ela vai ser a mesma? Não, no caso. Não. Ela mudou. Por que não? Ela mudou de ângulo? Ela mudou de posição. Sim, não é? posição. Beleza. Vocês conseguiram compreender isso? Eu perguntei por quê, só para saber se vocês estavam com certeza, e só uma pessoa falou. Mas claro que vai mudar, pessoal, porque, olha, essa é uma imagem, essa é uma imagem, essa é uma imagem. Tá entendendo? Então, existem várias imagens aqui. No caso, 3 imagens completamente diferentes, que pode ser prorrogada até para mais 3, que a gente vai entender. Tá? Então, há sim a diferença. E o importante nisso é que vocês consigam compreender que uma peça como essa, ela tem vários lados. E cada lado desse é um lado diferente. Você está na sua casa. Você está em um helicóptero. Em cima da sua casa. Então, você vendo da sua casa de cima para baixo, você vai ver o telhado, correto? Se você estiver do lado da sua casa e você vê ela, você não vai ver o telhado. Uma parte do telhado, sim. Você vai ver a parede lateral da sua casa. Se você estiver na frente da sua casa, você vai ver a fachada da sua casa, o portão de entrada, tudo aquilo ali. Você não vai ver a parte de trás, não vai ver a parte de cima, não vai ver a parte das laterais.
Entendeu? Então, eu quero que vocês compreendam isso, que cada peça, que cada projeção dessa, existe lados, existem formas completamente diferentes de serem representadas. Tá certo? Então, isso é extremamente importante para vocês terem o norte e compreender a parte de desenho. Essa é a parte básica, tá? É daí que nós iniciamos os nossos projetos. Tá certo? Com os raios projetantes, em relação ao plano de projeção, eles, obviamente, nessa condição, eles vão ser paralelos e perpendiculares. Tá? Paralelo, que é em cima e embaixo, e pode ser, desculpa, gente, pode ser perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. A projeção resultante representa na forma da verdadeira grandeza, que nós chamamos do retângulo projetado. Não é? Eu vou pegar uma peça como essa e vou representar ela diretamente no papel. Poxa, como é que eu vou representar agora uma fiação daqui para Mossoró em um papel? O trabalho com a escala, tá bom? Mas inicialmente nós não vamos usar a escala agora, para vocês poderem compreender isso aqui, tá? Porque eu poderia muito bem, pessoal, pegar a peça, pegar a régua, o escalímetro, o importante seria o escalímetro, mas a régua dá certo também. O escalímetro já vai facilitar a sua vida, ó. Tirar a medida da peça aqui, ó. 7 centímetros. 4 centímetros. 1 centímetro. 1 centímetro. 7 centímetros. 4 centímetros. Tá bom? E esse vazado aqui dentro, que ainda tem esse babado aqui. Então, a espessura é 1 centímetro aproximadamente. E esse vazado, vixe, Maria, esse vazado é 4,5 centímetros. Daqui para cá. Tá entendendo como é a importância de utilizar para a gente fazer a projeção, fazer os projetos de desenho? É necessário. Métodos de projeções ortográficas. É só para vocês entenderem aí, compreenderem essa parte, tá? Imagine a peça envolvida em um cubo. Você tem um cubo, você tem um bosol, você tem um cubo mágico, tá? No qual cada face corresponderá a uma vista. Ou seja, o que você estaria enxergando na peça se você estivesse olhando de frente. Este cubo de vista é, então, planificado, desdobrado. Ou seja, vamos abrir tudo isso aqui para ter 6 desenhos. Dessa forma, é possível visualizar todos os lados da peça em uma única folha de papel. Vocês estão me vendo? Folha de papel. Sim, professor. A3. Peça. Aqui. 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 Entendeu? Porque é interessante, inclusive, utilizar também uma folha um pouco maior, porque vocês vão ter toda a representação da única peça em um único projeto. Certo? A projeção ortográfica, na prática, pode ser feita de 2 formas. No primeiro diedro, ou seja, no primeiro lado, que nós vamos ver, vendo a peça a partir de um dos pontos do cubo, ou seja, o desenho da vista será feito do lado oposto em que você se localiza. Dessa forma, galera. Vocês conseguem ver essa peça, não é? Ela está em 3D. Basicamente é em 3D, em 3 dimensões. Tá certo? Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Sim. É como se fosse uma poltrona, uma cama com um pedacinho ali quebrado, tirado, só para dificultar o entendimento de vocês. Então, eu posso nomear aí como uma frente. Para mim, a frente vai ser essa. Vocês estão conseguindo compreender? Eu pego essa peça, ó, ela está em 3D, e vou deixar ela na minha frente. Então, na minha frente, eu vou conseguir visualizar, ó. Olha o mouse. Essa parte que está toda rachurada. E a outra parte aqui também, ó, que não está de frente. Eu não estou conseguindo ver essa.
Mas essa aqui eu estou vendo porque ela está na minha frente, e essa aqui também eu estou vendo porque ela está na minha frente. Tá assim, ó, tá vendo, ó? Ela está na minha frente aqui e essa parte aqui de dentro. Eu não estou vendo essa parte aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou falando, né? Ó, o desenho é esse, por exemplo. Eu estou pegando essa peça assim. E eu estou vendo ela assim, nesse sentido, tá? Então, eu estou vendo essa parte e essa parte. Eu não estou vendo essa parte, tá? Eu sei que tem, mas eu não estou vendo. Eu estou vendo essa, essa e essa. Estou sendo claro? Eu entendi. Tá dando para compreender, professor. Deu para Sim, compreender? Ok, Sim, professor. positivo. Alguém não compreendeu, não tenha vergonha de perguntar. Por favor. Esse silêncio é preocupante, mas vamos lá. Mudei a posição da minha visualização. Eu estava nesse sentido vendo a peça dessa forma. Agora eu estou nesse outro sentido de frente, vou chamar de frente, vendo a minha peça agora de frente. Eu estou vendo a cabeceira da cama e estou vendo a parte da frente da cama. Correto? Vocês estão compreendendo? Sim. Então, aquilo que eu vi aqui, ó, do lado, agora eu não estou vendo mais, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu mudei minha posição. Eu estou vendo agora nesse sentido, ó. Isso é uma representação. Vou mudar de novo. Agora eu estou vendo de onde, gente? De cima. De cima. Nós chamamos vista superior. Tá? Então eu estou vendo de cima. A vista de cima é a mais fácil que tem. Você está no helicóptero. Você está no helicóptero voando, sobrevoando aquela situação e você está vendo. Então você está vendo e está desenhando. Nós estamos trabalhando projeções ortogonais, são ângulos de 90 graus. É tanto que vocês conseguem ver que é só quadrado, é só reta. Aí quando tem os círculos, a gente não vai ver isso aí, tá? Aí eu utilizava compasso, aquela coisa, só para vocês terem o norte aí, como é que ficaria. Então, ó, a peça, vista lateral, para mim, lateral direita, vista frontal, de frente, vista superior, vista de cima. Aí eu teria a vista posterior, que era de trás, a lateral esquerda, que é do outro lado, e a inferior, que é embaixo. É basicamente o inverso disso aqui. O inverso desse, o inverso desse, o inverso desse. Estão entendendo a necessidade de nós irmos para a sala de aula fazer essas práticas no papel milimetrado? Com certeza. Está entendendo? No papel milimetrado e na sala, mamão com açúcar. Tá certo? Então, eu peço que vocês compareçam, quem puder, às aulas de forma presencial, para que não haja nenhuma complicação para a prova, nenhuma complicação, inclusive, para vocês também, por questão de formação. É muito importante. Gente, não fiquem com dúvida. Perguntem. Olha, não tenha vergonha de perguntar. Pode ser a pergunta mais besta que tem, mas é uma pergunta, e essa pergunta besta é que gera indagações para a gente poder questionar. Tá certo? Na verdade, eu costumo até dizer pergunta besta, mas não existe pergunta besta. Tá certo? Então, se tiver dúvida, pergunte. Professor, por que você colocou essa imagem? Poderia ter colocado uma imagem mais fácil? Poderia, mas eu coloquei uma difícil já para complicar. Tá certo? Porque eu tenho que indagar vocês aí. Vocês têm que abrir a mente para tentar compreender essa parte aí. Tá certo? Tem mais. A gente vai ver mais. Olha essa peça aí. É quase uma escada. Vamos usar a imaginação. É quase uma escada. Eu estou esperando o laboratório ser finalizado agora para me ter. Eu tenho bem 10 peças dessas já projetadas para vocês. Tudo prontinho já, assim, em madeira, para vocês projetarem. Tá? Então, assim, eu tenho essa nova peça. Vocês estão conseguindo compreender, não é? Estão vendo? Todos vendo, né?
Tô A chefa vendo. tá calada, a Carla tá calada. Positivo. Tô por aqui, professor. Certo? Então vocês estão vendo a peça aí, ó. Show de bola, legal. Então eu vou chamar agora essa vista agora de vista lá. Vou continuar, vista lateral direita. Qual a minha vista lateral direita, pessoal? Essa vista aqui, ó. Tá, ó. Eu estou vendo a peça agora nesse sentido, lateral direita. Então, o que eu estou vendo na lateral direita, porque tá um pouco complicado para alguns aí, porque a peça ela tá em 3D, só para questão de representação, tá? Mas a peça ela não vai estar em 3D, a peça ela vai estar na sua frente. Então, a peça eu girando ela, deixando na sua frente, vocês vão ver só o que está amarelo. Vocês conseguiram compreender o que eu estou falando? Sim. Sim. Positivo. Pronto. Tá Nessa condição, a peça ela vai estar girada, ela está em 3D, olha aqui para mim, não olha para o slide não. Ela está nessa condição, correto? E eu vou agora pegar essa peça para deixar ela assim, tá? Para minha frente. Na verdade, não é minha frente, mas eu vou nomear ela como lateral direita. Mas eu vou botar ela na minha frente para me ver. Então, eu vou projetar o que eu apenas estou vendo. Tá certo? Vocês estão observando que tem uma parte aqui atrás e uma parte aqui na frente? Você está vendo? Tem esse amarelo aqui na frente e esse amarelo aqui atrás. Essa achura aqui atrás, aqui na frente. Que é o que de fato que eu estou vendo, né? Na representação dos desenhos, pessoal, aí eu entro na questão do tipo de grafite. Olha como é importante. A gente acha que é uma besteira, né? Mas olha como é importante. Vocês estão vendo, e é sabido por vocês, que essa parte aqui, pequena amarela, ela está mais para frente, correto? Correto. Então, qual tipo de traço, qual tipo de HB que eu vou utilizar aí? É a mais clara ou a mais escura? Mais clara? Mais alguém? Destacar. Na representação dos desenhos, pessoal, quanto mais próximo estiver de você, mais escura é. Quanto estiver mais atrás, mais clarinha. Então, se eu for representar esse desenho, eu acho que eu tenho a representação dele aqui. Deixa eu só te mostrar. Aqui, ó, a vista do outro lado, tá bom? Tá vendo? Ó? E a vista superior. É porque vai estar em destaque assim. Isso, não está em destaque? Então, essa que está em destaque, essa pequena aqui, ó. Se eu pegar a peça aqui, ó, veja essa peça aqui, ó. Vocês estão vendo aqui comigo. Esqueça do computador, veja essa. Eu vou fazer a projeção dela na parte superior. Eu vou pegar essa peça e vou olhar ela de cima para baixo, ou seja, assim, tá vendo? Vocês conseguem ver agora que eu estou olhando aqui, ó? Eu estou vendo a peça assim, de cima para baixo. Eu sei. Então eu estou sabendo, estou vendo. Eu estou vendo que essa parte aqui, ó, ela está mais próxima a mim do que essa daqui. Então, no desenho, essa parte mais próxima a mim, ela vai estar mais escura. O traço dela vai ser mais escuro. Quando eu for ler o projeto e pegar o projeto, quando eu ver que esse traço está mais escuro, eu vou saber que essa peça, essa parte, ela é mais alta. E as mais clarinhas, ela está mais embaixo. Amanhã a gente vai indagar isso aí. Tá bom? Só para vocês se familiarizarem com essa é a primeira imagem de vocês, né, com relação ao desenho. Vista lateral, vista frontal e vista superior. É um bozó. Tá vendo? Olha. A peça é essa daqui de dentro. Olha a representação dela, como é que seria no papel. Vocês viram todas essas peças aqui em 3D. Então, é uma mão com açúcar. Quando você vai pegar um projeto para ler, esquece essa parte que vocês estão vendo aqui do lado. Tá? E olhe só para aqui. Vista de frente, vista lateral esquerda e vista superior. Quando vocês pegam um projeto, vocês vão pegar o projeto desse jeito.
E quando vocês lerem, quando pegar esse projeto, vocês vão saber que é desse jeito. Essa peça 3D. Meu Deus do céu, onde é que eu fui me meter? Alguma cabeça deve estar dizendo isso, que chegou aqui. Entendeu, pessoal? Então, Quando eu fui amarrar meu jegue, viu, patrão? Catuca o jegue, porque se o jegue ficar parado, amigo, o negócio complica. Pessoal, isso é só o primeiro norte que vocês estão vendo, certo? Na disciplina, assim, é o primeiro contato, tá? Realmente é um pouco preocupante. Pode ser até um pouco preocupante para alguns, porque, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Mas fique tranquilo, que na hora que nós chegarmos na sala, vocês vão conseguir, com muita facilidade, compreender essas vistas, tá? Inclusive, amanhã eu já tenho tenho várias práticas com vocês. Então, vão tranquilos, porque amanhã a gente vai desenhar bastante, tá certo? Eu vou recolher esses desenhos, tá bom? Na verdade, eu acho que eu vou deixar com vocês, porque eu não sei com relação à questão de biossegurança, tá? Eu vou falar ali com o pessoal para saber se vai dar certo isso. Mas, se não, vocês ficam para estudar. Mas a gente também vai desenhar bastante sobre isso. Tá? Professor. Então, alguém quer falar? Oi, Emerson, professor. Oi, Emerson. É o seguinte, amanhã você vai fazer aula prática, vai fazer esses desenhos, vai recolher, eles vão ter alguma pontuação, porque eu não vou poder participar dessa aula. Não se preocupe com relação à pontuação, tá bom? Essa parte aí, a prova ela vai valer 10 normalmente. Eu costumo dar sempre pontos extras ao pessoal quando eles precisam, enfim, tá? Mas você me falou que você vai para a aula dia 6? Dia 6. Então pronto, fique tranquilo, tá? Tem mais coisa aí para desenhar, tá? Gente, vocês acham que vocês vão desenhar... No caso, só confirmando, dia 6 é à noite, né? Amanhã, dia 30 de noite, à noite, a partir das 19 horas. Dia 6, que é na próxima sexta-feira, à noite também, 19 horas, eu estarei lá, já na unidade 2. E no sábado, a partir das 8 horas da manhã, eu estarei lá também na unidade 2. Tá bom. Então, Messi, você tá de plantão? Amanhã, alguns amanhã desses horários aí vocês se combinem para ir, tá? É bom que pelo menos apareça, tá? Então, quando vocês pegam uma peça dessa aqui, não vão achando que é muito rápido vocês fazerem a projeção e o desenho dela, não. Demora, tá? Em cada pecinha dessa, são 6 desenhos. Tá aí, ó. Vocês estão vendo uma peça aqui dentro, ó. É como se aqui fosse um dado, tá? Eu abri esse dado e dentro desse dado tem uma peça aqui dentro, ó. Ela está toda arriscada. Mas essa peça aqui, ó, que vocês estão vendo, é como se fosse o pão de açúcar. Uma representação do pão de açúcar, vamos usar esse termo. Um elefante quadrado, ó. Tá? E aqui do lado um pequeno. Então é esse aqui, ó. Tá? Essa representação aqui é essa, eu olhando ela de frente. Por quê? Esse quadradinho aqui, ó, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui todinha, ó, é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, lateral esquerda, é essa daqui, ó. Então, essa parte aqui, eu já estou vendo isso aqui, ó. Estou vendo isso, estou vendo isso aqui, ó. E o que é esse traçado aqui, ó? Esse traçado é aqui atrás, ó. Tá vendo? Por que, professor, aqui atrás? Porque se não houvesse esse traçado, seria um quadrado. Eu olhando aqui, seria essa peça até o final igual, ó. Esse quadrado já me diga que isso aqui é até aqui, ó. Que ele para em algum canto, tá? E observando as outras imagens, é como compreender. A gente vai ver isso amanhã com calma. Fique tranquilos, tá bom? No computador, no slide, é desesperador. Eu entendo, tá? Esse é o primeiro contato que vocês estão tendo. Mas quando vocês pegam as peças, eu tenho muitas peças em mãos, que eu vou levar várias para vocês fazerem, tá? Vai facilitar, porque vocês vão estar com contato e vendo. Você está vendo isso e isso, isso e isso. Fica mais fácil, tá bom? Do que vocês verem no computador assim, de forma bem abstrata. No terceiro diedro, imagine-se vendo a peça a partir de um dos lados do cubo. O desenho da vista será feito do mesmo lado, porém com outra determinação, não é? Nós vemos aqui.
Só um instante. Projeção da vista do terceiro diedro. Ó. Você tem 3 projeções aí, ó. Em cima, do lado e do outro lado. Tá? Aí está chamando plano horizontal, plano vertical e plano perfil. Tá? Perfil, horizontal e vertical. Tá? O conceito de vistas é aplicado para todos os 6 lados possíveis do cubo. Você tem um cubo, e esse cubo, obviamente, que é um dado, ele tem em cima. Quando você pega um dado, você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada número daquele é uma representação. Tá certo? É uma projeção, é uma vista. Se eu estou com uma vista aqui em cima do número 1, qual a vista que vai ter embaixo do dado? Entendeu? Então, aí vai. A diferença entre as representações no primeiro diedro e no terceiro diedro é simplesmente a inversão das posições das vistas no papel. Exatamente. Se eu tenho esse lado aqui, obviamente, esse lado aqui vai ser o mesmo que esse. Em uma peça como essa, não é? Que eu sei que isso aqui. Agora, se fosse uma peça diferenciada, esse lado aqui, ele seria diferente desse. Ele seria o quê? O inverso desse lado. A minha gente vai ver isso com calma. Modelo. Olha uma peça aí bem diferente. Estão vendo a peça, não é? A peça, nesse sentido, ela fica mais visível para vocês, não é, pessoal? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, a representação dela no papel, ó. Eu tenho um papel milimetrado aí, ó, com vocês. Tá vendo? Esse é o papel milimetrado. Vocês vão desenhar desse jeito. Essa peça aí eu quero desse jeito. Pelo amor de Deus, que danado é isso? É osso, né? É osso não. Ó. Essa parte aqui, ó, desse primeiro desenho que vocês estão vendo aqui, ó, é essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa parte aqui. Isso aí eu faço depois de uma lata de cana. Essa parte aqui, ó, é essa aqui. Essa parte aqui de dentro é essa aqui, ó. E essa outra parte aqui, esse outro L, é aqui. Existem observações aqui? Existe, pessoal. Qual é a observação? Isso aqui, ó. Esse L aqui, desse lado da peça, ele é maior do que esse. Ele é mais alto, ó. E ele aqui é mais baixo, tá vendo, ó? Pequeno e bem alto, ó. Então, no papel, ó, bem alto e pequeno. Foi claro? Não, né? Professor, eu só não estou conseguindo identificar aquela outra parte ali. Os traços, o dos traços. A gente chega já lá. Sim. Fique tranquilo, a gente chega já lá. Essa parte aqui é qual parte, pessoal? É a parte de cima. Eu estou com essa peça aqui, eu estou pegando essa peça aqui e olhando ela de cima para baixo. Então, eu pegando essa peça que vocês estão vendo aí e olhando ela de cima, a representação é essa, ó. Por quê? Essa parte aqui, ó, é essa. Essa parte aqui, ó, desculpa, é essa. E essa parte aqui de dentro, ó, é essa aqui, ó. Fui claro? Sim. Eu acho que sim, viu, professor? Certo, fique tranquilo. A gente vai ver isso aqui com calma, tá? Ó, essa parte aqui de cima, eu tô vendo a peça de cima, só essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui de cima, esse pedaço aqui, ó, é esse. Esse aqui de dentro, ó, todinho, é esse aqui de dentro, ó. E esse aqui alto aqui em cima é aqui. Eu tô pegando a peça, pessoal, olha aqui para mim agora. Eu tô pegando a peça e olhando ela assim, ó, por cima. E eu tô olhando por cima e tô só desenhando o que eu tô vendo. Essa peça aqui do lado, ó, essa de cima, eu estou vendo ela de lado, ó, assim. Eu não estou vendo ela de cima, eu estou vendo ela de lado. Como eu estou vendo ela de lado, eu estou desenhando do jeito que eu estou vendo aqui, ó. O L pequeno,
o L maior e essa parte de dentro aqui, ó. E que danado é esse tracejado aqui dentro, ó? Gente, esse tracejado aqui de dentro é essa parte aqui que eu estou vendo, ó. Essa parte aqui é a lateral, que nós chamamos. Estou vendo essa peça assim, ó. Nesse sentido, ó. Tá? Vocês conseguem ver nesse desenho aqui, esse rosa mais claro. É esse rosa claro aqui. Esse rosa claro aqui. E esse rosa claro aqui, correto? Positivo. Então, esse rosa claro aqui é essa parte dessa pedra. Por quê? Dessa peça. Por quê? Essa parte aqui é o quadrado. Tá bom? É esse quadrado todinho? Não. Por que não é esse quadrado todinho? Porque esse L aqui ele não é menor. Essa peça aqui ela é bem alta, ó. Opa, desculpa. Essa peça aqui é bem alta. Essa peça aqui é bem baixa. Então, essa peça, como é baixa, ela é essa daqui, ó. Daqui até aqui. E essa parte aqui de cima? É essa parte aqui que ela é mais alta do que essa, ó. Fica mais claro quando eu colocar número aqui. Eu vou colocar distância nessas peças aqui, tá? Isso aqui é só representação para vocês conseguirem ver de primeiro momento que é uma representação do desenho, tá? Então, é dessa forma aqui, ó. Eu estou vendo esse rosa mais claro e mais claro. Então, esse quadrado aqui pequeno é esse aqui. E esse grandão que vem até aqui em cima, ó, é essa parte aqui de cima que sobressai ela, ó. Que ela não é maior. Essa aqui é bem mais alta do que essa daqui, ó. Então, ela sobressai. Professor, e esse tracejado aqui? Esse tracejado, pessoal, que está aqui nessa peça, é essa parte, eu ia dizer oca. Essa parte aqui, essa lacuna, esse buracozinho que tem aqui, ó. Por que eu coloquei ele tracejado aqui? Porque eu não estou conseguindo visualizar essa parte aqui. Porém, eu sei que a peça, ela não vai assim até o final. Então, todo obstáculo, que eu vou chamar de obstáculo, que eu souber que tenha, eu vou representar no desenho de forma tracejada. Já estou ficando sem voz. A gente vai encerrar agora, tá? Já são 9 horas, vai dar 9 horas. Tá? Então, eu represento dessa forma, tracejada. Aqui eu vou parar, porque já vai dar 9 horas, tá bom? Eu encerro aqui a nossa aula de hoje, tá? Já está com quase 1h30. E amanhã nós fazemos essas práticas, tá? De forma bem clara. E quando for na segunda-feira, nós vamos iniciar nessa parte que vocês já vão se familiarizar, quem conseguir amanhã, com o que eu estou falando, tudo isso aqui. De tudo isso aqui. Beleza, Edson, na hora. Show de bola. Vamos comer o cuscuz. Eita, vai comer o cuscuz agora. Espera aí, só um minutinho aqui que eu vou só... Vocês estão me vendo, né? Estamos. Sim, senhor. Eu queria a representação. Ok. Pessoal, deixa eu ver se tem alguma... Não, não tem mais ninguém falando nada não, né? Mas homem pode questionar a humanidade. Ah, meu Deus, falando em coisa aí. E ao invés de estar assistindo aula. Pessoal, eu sei que inicialmente é um pouco difícil para vocês verem em primeiro momento, assim, é um pouco de choque, tá? Vocês conseguirem fazer essas visualizações não presencial. Mas, como eu já falei a vocês, nós já estamos habilitados. Ai, meu Deus. Ele com urso, quer ver? Ele tá com urso. Chocolate é bom, mas te amar é melhor ainda. Gustavo, seja gente, cara. Ah, meu Deus do céu. Gustavo, gente, eu não sei não. Eu tenho que controlar que a aula está sendo gravada. Quer dizer besteira. Pessoal, eu sei que a princípio é um pouco complicado para vocês ter esse primeiro contato assim de forma híbrida, sem estar em sala de aula, para a gente poder visualizar as peças e fazer as práticas de forma direta, tá? Mas eu já
já tive a minha disponibilidade aqui com vocês, já agendamos as aulas práticas, e eu vou, sim, estar com vocês nas aulas práticas para nós podermos treinar, praticar e conseguir ter essa visualização. Eu não acredito que ele está com o urso agora, não. Tá? É o seguinte, pessoal. Amanhã nós se vemos, tá bom? Nas aulas práticas lá. Quem puder ir, vá. Quem não puder ir, aguarde que na outra sexta-feira nós teremos. E se não puder na outra sexta-feira, no sábado nós vamos ter também. Tá certo? Quem eu não vou ver, um bom final de semana. E nós se vemos em breve, tá bom? Eu vou desligar aqui. Foi um prazer estar com vocês hoje. Amanhã, quem puder ir, vá. Leve o material. Tchau, professor. Leve o material que eu pedi para vocês comprarem, tá bom? Que é o papel milimetrado, o escalímetro régua, borracha branca e... Gustavo, você estuda, que minha prova, você disse que ia tirar um 10, tá certo? Nós, tá bom? Quem estiver lá. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Foi muito bom estar aqui. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Ei, Valeu, eu quero duas flores do deserto, viu? Amanhã. Ah, meu Deus do céu. Sábado. Sábado.